E seja bem-vindo ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e hoje a gente vai fazer um repaint. A gente vai transformar o Proceratus da Mattel no Ornitolestes de Caminhando com Dinossauros. Então, pessoal, ele vem nessa embalagem bem simples, que ela é de plástico na frente e atrás ela é feita de cartão, né, de papelão. Eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada nele melhor de perto. Ele vem com aquele cardzinho, né, como sempre. E ele é uma figura bem básica, né, como alguns raptores da mesma linha também. Tem articulação na perna, articulação nas garras, né, no braço. A cauda também gira, né, e articulação na boca. Ele não tem nenhum botão de ação, nem nada do gênero, ele é basicão mesmo. O esquema de pintura dele é bem simples, ele é todo feito desse plástico azul. Tem esses detalhes de marfim embaixo, marrom nas costas e uns detalhes de laranja com marrom no olho, né? E esse chifre que vai virar a nossa crista. Então, bora meter a mão na massa. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi deixar os dentes dele mais pontiagudos, né? Tirar aqueles dentes redondões que os dinos da Mattel geralmente têm. Bom, já vou deixar bem claro para vocês que eu sei que o Ornitolestes original de Caminhando com Dinossauros, ele não tem os dentes para fora. Só que, no entanto, se eu cortasse esses dentes fora e fizesse uma espécie de lábio nele, ele ia ficar desdentado quando abrisse a boca. E essa não era a ideia, né? A ideia é fazer a figura o mais completa possível, né? Para arredondar os dentes, eu usei uma faca de precisão. Você pode usar um estilete também se você tiver, ou se você tiver uma faquinha dessa de precisão em casa, ela é muito boa. Mas tome muito cuidado, porque essas facas de precisão, elas são geralmente muito afiadas. E o que você tem que fazer é basicamente cortar as laterais do dente para que ele fique mais pontiagudo, deixar ele num formato de triângulo. É bem simples. Agora a gente vai trabalhar no chifre dele, né, que vai virar a crista. Esse chifre ele tem meio que uma elevação, ele começa mais baixo e fica mais alto. Então o que eu fiz foi cortar toda essa parte de trás do chifre e deixar ele o mais quadrado possível. Depois eu peguei uma daquelas lixas de manicure que tem vários tipos numa única peça só, que você pode usar tanto para lixar quanto para polir. Você também pode usar se você tiver uma retífica, né, ou uma broca com uma ponta de limar, né, de lixar, que foi o que eu fiz só para acelerar um pouco mais o processo. E ficou assim. Eu acabei usando mais um pouco a lixa para deixar tudo um pouco mais lisinho, né? Próxima parte da nossa cirurgia plástica é cortar esse rabo michuruca que a Mattel deu para ele fora, porque o nosso Ornitolestes tem uma cauda longa e elegante. Depois eu usei uma broca de mão mesmo e fiz um furo na parte de trás do rabo dele. E aí eu coloquei um arame daqueles de joalheria, que é aquele arame mais fino e mole. Medi e cortei. Depois eu usei a super cola, né, para não dizer o nome da marca, e colei esse arame na parte de trás do rabo dele. Agora é hora de usar o meu material favorito de escultura, o Apoxy Sculpt. Basicamente ele é como se fosse uma massa Durepoxy, só que ele é feito mesmo para escultura, então você trabalha um pouco melhor. Você pode usar Durepox, massa de biscuit, qualquer massa que tiver a seu alcance. Tem uma da Milliput que é muito boa, mas se você quiser usar a Durepox vai funcionar do mesmo jeito. E daí o que eu fiz foi modelar uma espécie de tira, né, uma cobrinha, e fui enrolando ao redor do arame. Esse primeiro processo é o mais chato e mais complicado, porque a massa ela não adere tão bem ao metal. Então você vai ter que ir dando o seu jeitinho, aperta aqui, aperta ali, até você cobrir o metal inteiro. E tenha certeza de que você cobriu realmente o metal, que ele não vai ficar exposto. Nessa hora meio que dá um desespero, porque a massa não quer grudar e ela começa a quebrar na sua mão e não tá encaixando. Dá uma agonia, mas calma, confia no processo que vai dar tudo certo. Uma coisa que vai te ajudar muito é a água. Se você estiver trabalhando com a Durepox, né, que é parecida com a Apoxy Sculpt, a água é excelente para te ajudar. Ela amacia bastante a massa
mas a água ajuda bastante. Tem pessoas que usam álcool isopropílico, só que o álcool seca muito rápido. Então eu opto por usar a água, pra mim facilita bastante. E é só ir alisando bem e deixando a calda mais fina na ponta. Conforme você vê que vai sobrando massa ali na ponta, você vai tirando fora. Depois que a massa deu uma leve secada, ela deu uma leve endurecida, é a melhor hora que você tem para esculpir. Então eu peguei meus materiais de escultura, que são apenas boleadores e palitos de dente, e comecei a fazer alguns detalhes. Eu não sou tão bom escultor quanto eu gostaria de ser, mas eu sempre observo muitas peças do Guilherme Bilinski, eu gosto muito do trabalho dele, e eu pego umas dicas, umas ideias aí das coisas que ele faz e fui dando o meu próprio jeito aí. E conforme eu ia esculpindo, eu ia passando também um pincel de leve com água para dar uma amaciada na textura e deixar tudo mais uniforme, mais bem trabalhado. E agora, utilizando esse material de alta tecnologia, raro e difícil de encontrar, chamado cerda de vassoura, a gente vai começar a fazer o tupete do Ornitolestes. E basicamente o que eu fiz foi cortar as cerdas no meio e pegar uma por uma, passar super cola, colocar na cabeça, dar um sopro mágico para fazer elas grudarem. Eu comecei deixando um espaço entre cada uma delas. Depois eu fui preenchendo esse espaço com mais cerdas, até que ele ficou assim, com esse aspecto de dinopunk. Antes de começar a cortar, eu decidi desenhar o formato, dessa crista, só para não acabar fazendo asneira e ter que refazer esse passo inteiro. E aí, bora cortar tudo. E foi assim que ele ficou. Depois eu fui dobrando essas cerdas com a ajuda de uma pinça para elas darem essa curvadinha para trás e ficarem mais legal. Bom, chegou a hora da pintura, minha parte favorita. Eu vou utilizar o meu airbrush e eu vou aplicar um primer. Você não precisa fazer isso se você não quiser, você pode pular direto para o próximo passo. Eu faço isso para que a pintura fixe melhor na peça e ela não descasque tão fácil. Esse primer que eu estou usando é da Vallejo e ele é cinza, mas eu vou aplicar só uma camada, então ele vai ficar transparente. Depois que o primer secou, eu peguei o nosso amigo, fiz um furo na barriga dele e coloquei uma estaquinha de churrasco, E aí você tem um dinossauro no palito. E falando em pintar, agora a gente vai fazer a mistura para pintar ele, misturando preto e branco e um pouquinho de água. Ele deve ficar tipo um cinza chumbo um pouco mais claro, não pode ficar muito forte. E a gente sempre começa com a cor mais clara, para depois ir para a cor mais escura. E aí é só aplicar por cima de tudo mesmo, utilizando um pincel. Eu geralmente misturo uma grande quantidade de tinta, então o que sobrar da tinta eu sempre guardo para depois. Então pessoal, basicamente o que aconteceu foi que a bateria da minha câmera acabou, não gravou o processo que eu tinha feito antes, que foi de passar um dry brush na parte de baixo dele. Peguei o pincel, molhei um pouco na tinta branca, limpei o pincel e dei uma pincelada na parte de baixo dele. Por isso que vocês vão notar aqui no vídeo, ele tá com a barriga um pouco mais clara. Foi isso que aconteceu. Vou continuar. E agora a gente vai fazer a coloração que vai por cima desse fundo que a gente fez, que vai ser a coloração real dele. O que eu fiz foi pegar um pouco de verde escuro e misturar com aquela mesma tinta cinza que a gente já tinha feito. Aí vai ficar aquele cinza meio esverdeado, meio indefinido. E a gente vai pegar esse cinza, limpar o pincel e passar por cima, para dar aquelas leves pinceladas por cima, como se estivesse fazendo um dry brush, só que você vai trabalhar mais essa cor. Aqui é para vocês darem uma olhada na diferença que fica com o dry brush e sem. Ele dá essa textura meio craquelada, faz as escamas ficarem mais nítidas, mais vivas.
porque o pincel meio que só acerta o relevo, então o que tá por baixo, a cor mais clara, vai ficar transparecendo entre as ranhuras das escamas. É basicamente isso que o efeito faz. E não precisa se preocupar, se você errar é só você passar um paninho que a tinta sai. Depois eu misturei um pouco de branco com amarelo e fiz um tom meio marfim. E usei esse tom para pintar os dentes. Primeiro eu pintei com branco e depois eu fui colocando o tom de marfim. Eu usei essa mesma tinta para pintar a ponta das protopenas, dos espinhos que ele tem na cabeça, né, na crista da cabeça. E sim, eu pintei um por um. Com o mesmo pincel fininho eu trabalhei essas listras mais finas que ele tem nas costas, que vão mais ou menos até o meio. E depois em cima do quadril tem mais um pouco. E o nosso ornitoleste está ganhando forma, tá ficando bonitão. Eu peguei um pincel um pouquinho mais grosso do que o que eu tava usando, mas ainda assim fino, e eu fui pegando poucas quantidades de tinta, só mesmo para sujar o pincel, e fui marcando os lugares onde eu vou fazer as listras da cauda. Usar o pincel dessa maneira faz com que dê aquele degradê mais interessante, porque primeiro é como se você marcasse o lugar e depois você fosse pintar realmente, dando a coloração de forma correta. E sempre acrescentando um pouquinho de água para diluir a tinta e deixar ela mais acentuada e não tão vibrante. Depois eu pintei a parte de baixo da cauda para mesclar com a parte da barriga, encaixando ela com os anéis da cauda. Depois eu misturei a tinta cinza que a gente já tinha com um pouquinho de preto para deixar ela mais escura e apliquei nos pés e nas garras da mão. Usando essa mesma tinta, eu fiz mais um dry brush para reforçar, só que dessa vez eu fiz só na parte de cima das costas e das pernas. Eu não passei no corpo inteiro, principalmente nas partes que tinham listras, foi só mesmo para dar uma reforçada no tom. Depois eu peguei essa ferramenta de fazer pontinhos, se você não tiver você pode usar um palito de dente. E eu molhei ela na tinta branca e fui fazendo vários pontinhos na parte de trás da cabeça dele, dando continuidade a esses espinhos que ele tem, para fazer aquele efeito de protopenas pretas e brancas que ele tem na parte de trás do pescoço. Primeiro você pinta de branco e depois você faz um pontinho preto um pouquinho mais para a borda, para dar essa impressão de pena. Agora vem a parte que eu sei que tava todo mundo esperando, que é pintar a crista azul e aquele detalhe azul que ele tem no olho, né? E o que eu fiz foi misturar uma cor azul vibrante com um pouquinho de branco. Esse azul misturado com branco eu vou usar pro fundo. E o restante do azul eu vou usar por cima para fazer essa mescla de tom. Depois eu mudei para um pincel um pouquinho mais largo e eu comecei a pintar a região do olho com leves batidas. Eu não pintei direto passando o pincel. Eu fui mais dando essas batidinhas para ele ficar com um degradê melhor. Depois é só você neutralizar o azul com um pouco de branco, né? Porque se você pintar direto não vai funcionar. E pintar de laranja o olho e colocar um pontinho preto no meio. E é assim que ficou o nosso Ornitolestes de Caminhando com Dinossauros.
é isso, galera. Não esquece de deixar aquele joinha pra ajudar o canal a crescer. E também não esquece de seguir as nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e também tá no Instagram, onde eu posto algumas atualizações sobre o canal. E comenta aqui embaixo se você gosta de vídeos de repente pra me trazer mais vídeos pra vocês. Então é isso. Dinossauros existem. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.